Nesta videoaula nós vamos aprender uma das coisas mais importantes no HTML e que é formulário, elementos de formulário. Bem, quando nós construímos uma interface gráfica, o que nós queremos? Nós queremos que o usuário interaja com ela. Hoje, nós já estamos aí com várias interfaces não gráficas através de voz, por exemplo. E isso vai existir, vai continuar crescendo rapidamente, interação por voz. Agora, nós vamos perder as interfaces gráficas? Bem, é só você pensar o seguinte: como que eu uso interação por voz dentro de uma linha de produção em que eu quero lançar em tempo real as informações da produção? Difícil, né? Porque o barulho é gigantesco, eu não consigo lançar, e como é que eu vou gravar um áudio ali? Então nós temos algumas limitações, alguns contextos bem específicos e também com voz nós temos que gravar essa voz de forma linear, né? A instrução é gravada de forma linear e com o mouse ou com o touch nós conseguimos fazer a interação de uma forma não tão linear e às vezes é mais rápido do que gravar um áudio, por exemplo, e dar uma instrução por voz. Então nós precisamos entender como criar essas formas de que o usuário interaja com a interface. Observe aqui, ó. Aqui em cima nós temos uma caixa de busca. Isso é formulário no site da Amazon. Por exemplo, se eu clicar aqui para me cadastrar ou fazer login, eu tenho aqui, ó, um formulário. Eu vou criar minha conta na Amazon, eu tenho um formulário. Então eu tenho isso no ChatGPT, uma caixa para eu digitar, que é uma caixa de texto, é um formulário. Nós temos aqui no Instagram, por exemplo, também um login que é para fazer o uso de formulário. Então nós temos o tempo todo botões, caixas de texto, caixas de seleção, então nós temos que aprender a fazer essas coisas. Muito bem. Então nós vamos agora criar o nosso projeto no VS Code para que nós possamos aí começar a trabalhar com formulários. Começar e terminar, porque nós vamos ver tudo de formulário aqui nessa aula. Tudo é muita promessa, né? Mas depois nós vamos recapitular no nosso projeto prático do Crazy People. Eu coloquei aula com acento? Que louco! Nem vi fazendo isso, como é que eu fiz isso? Agora sim, sensacional. Muito bem, lá vamos nós. Vou dar um zoom aqui para a galera que enxerga mais ou menos. Vou criar um arquivo index.html, como você já viu. Já vou criar a pasta CSS aqui. Já vou criar o arquivo style.css aqui também, que você já sabe que a gente vai fazer isso mesmo. E show de bola! HTML 2.5, dá o zoom para a galera aqui. Top! Então vamos aprender aqui formulários, que é uma página de formulários. Bem, como é que a gente cria um formulário numa página HTML? Primeiro eu vou colocar aqui, ó, um título H1, né, só para poder dar um título aqui para a página legal, show de bola no conteúdo da página. Vou criar um formulário através da tag form. Form de formulário. Então vou separar minha tela aqui em duas. Show! Vou abrir o meu Windows Explorer aqui, pegar a minha página, abrir com Chrome. Muito bem, então nós vamos fazer aí o rolê para nós conseguirmos usar e ver esses itens de formulário. Então, um form, ele não tem nada aqui, ó. Você não vê a tag form aqui, ela é um container invisível só. Muito bem, para que serve um form? Para a gente enviar esses dados para algum lugar. E a gente vai aprender a fazer isso também na hora que a gente for manipular com JavaScript e também quando a gente for fazer uma comunicação com o back-end, que é a parte de API, que vai se comunicar com o banco de dados para armazenar os dados e tudo mais. Então, o formulário, basicamente, ele tem duas propriedades que nós sempre usamos. Uma é o método de envio, que geralmente vai ser post, que é uma forma de envio que a gente envia os dados, o usuário não vê esse envio, não vê nada na tela, mas a gente está fazendo esse envio através de um post. A gente vai entender sobre isso na hora que a gente for construir a API, o que é o post exatamente. E o action é para onde vai esse formulário. Ah, vai para uma página web que é salvar.php, ou vai para uma URL que é o /salvar. Então, nós vamos ter aqui um destino para esse cara. Muito bem, formulário ali, show de bola. O que eu preciso entender de formulário? Eu preciso entender que para criar um formulário, eu posso colocar aqui uma tag muito bonita, que é o rótulo do elemento. Por exemplo, eu quero que o usuário digite o nome dele, então vou botar aqui o nome.
E para ele digitar o nome, nós vamos ter a principal tag de formulário, que é o input. O input, input é de imputar, né, que a gente aportuguesou esse termo. O input é de entrada de dados, né? Então nós temos aqui um input. O input ele não tem fechamento com barra input, então ele fecha com espaço barra maior. Então vou colocar aqui o input e o type dele. Existem vários types, olha só. Tem button, checkbox, color, que é uma caixa para você escolher cor. Date, time, e-mail, number, não sei o que, tal. Mas observe uma coisa, eu vou colocar aqui o input type tel, que é de telefone. Salvei, vou dar um alt tab aqui, vou dar um F5. Beleza. Agora eu vou mudar aqui para text. Salvei. Vou dar alt tab e vou dar F5. Vocês viram alguma diferença? Eu não vi nenhuma diferença. Vi não. E não tem mesmo diferença. Você fala, ué, por que existem esses diferentes tipos então? Simples. Quando você coloca a caixa, o input do tipo text, lá no celular, o teclado que vai aparecer é um teclado de texto para você digitar qualquer coisa. Agora, se você colocar tipo tel, o teclado que vai aparecer para o usuário no celular, ele é diferente. Então, isso surge no HTML5, principalmente por causa da interação através de smartphones. Então, a gente consegue mostrar o teclado certo para o usuário. Por isso que a gente tem que usar o type certo na caixa. Como aqui é uma caixa de nome, eu vou colocar aqui text. Ou seja, acertar o tipo do input é para nós importante para que nós possamos ajudar o usuário a interagir, ou seja, a gente melhora a usabilidade. Por quê? Se é uma caixa de telefone ou de CPF, seja lá o que for, a gente precisa que o usuário digite ali somente números, por exemplo. Então eu preciso mostrar o teclado adequado para ele. Então cada input vai mostrar um teclado diferente lá no dispositivo do usuário. Todo elemento de formulário, o objetivo ideal é que ele tenha um name. Eu vou colocar aqui um name, nome. Se eu coloquei um name, vale muito a pena colocar também um ID, recomendo. Por quê? Porque eu consigo capturar esse cara facilmente pelo ID depois. Se é uma caixa de texto, eu posso colocar o comprimento máximo dela. Eu quero que esse nome ele tenha no máximo 100 caracteres. Existem outras características que nós vamos ter aqui, outros atributos da tag. Deixa eu ver um atributo bonito aqui. Nós podemos botar uma classe nele. Nós podemos dizer o comprimento mínimo dele, se for numérico máximo e mínimo aqui também. Nós temos esse monte de on, que são eventos que nós podemos capturar. Nós podemos dizer se esse cara ele é read-only, ou seja, ele é somente leitura, ele não é editável. Podemos dizer se ele é obrigatório ou não. Podemos dizer o tamanho dele, que a gente não usa mais o size, não. O size não serve para nada. E tem uma propriedade que é o value, que é a mais importante para pegar o conteúdo que o usuário digitou. Então, está aqui, vou salvar. F5. Aqui no value eu vou colocar aqui, blah. F5. O que é o blah? O blah é o texto realmente, é o conteúdo. Então, como é que eu pego o conteúdo do formulário? Através da propriedade do atributo value. Muito bem. Um outro atributo importante aqui para nós é o placeholder. O value, geralmente, a gente vai deixá-lo vazio, a não ser que seja, por exemplo, um formulário que eu estou alterando, um cadastro. Eu já trago tudo preenchido, né? Mas vou colocar aqui, digite seu nome completo. Placeholder, observe, vou dar Alt Tab, vou dar F5. Digite seu nome completo. Quando eu começo a digitar, ele sobe. Ou seja, o placeholder é aquela dica que nós vamos dar para o usuário, aquela orientação que nós vamos dar para ele conseguir fazer a magia acontecer. Beleza? Vou ter que aumentar aqui para você ver a tela inteira. Top, muito bom. Então nós temos aqui um input type nome. Legal. Só que o que eu vou fazer ao redor desse cara? Eu vou criar aqui um div class. Vou chamar aqui de grupo. Estou colocando aqui em português. A gente poderia colocar um outro nome em inglês. Mas vou botar aqui em português. Classe grupo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou precisar formatar esse cara depois. E para formatá-lo, eu quero que ele fique dentro de um container. Porque se eu colocar dentro de um container, eu quero que um fique embaixo do outro. Beleza, esse cara é display flex, igual a gente viu na aula 4. Esse cara vai ser flex 1, flex 1. E o flex direction vai ser column, se eu quero que um fique embaixo do outro. Se eu quero que um fique ao lado do outro, eu vou fazer aqui o display flex. No Py, flex direction row. E aí, esses caras vão ficar um ao lado do outro. Então, ter um container é sempre importante para a gente conseguir fazer uma manipulação daquele bloco
de uma forma mais fácil no CSS. Senão, a gente iria ralar na boquinha da garrafa para fazer esse negócio acontecer. Então, eu vou fazer, eu vou criar um div class grupo já, eu vou colocar um outro tipo de campo aqui, nós temos vários tipos de campo para ver ainda. Então, eu vou botar aqui um label, muito bom, vou botar aqui telefone. Como eu falei, o input type tel é do telefone, então eu vou botar um name dele que é o telefone, vou botar o ID que é o telefone. Muito bom, beleza. Maravilhoso, salvei, vou dar um Alt Tab aqui, F5. Nós temos agora aqui o telefone. Beleza, ele é do tipo tel. Para nós aqui no computador não vai fazer diferença o tipo, né? Mas no celular isso vai fazer muita diferença. Vou criar um novo div class grupo aqui. Da mesma forma que eu tenho um telefone, eu vou criar um campo de e-mail, fazendo um formulário gigante de cadastro aqui. Muito bem. Se eu tenho o tipo telefone, eu também devo ter o tipo e-mail, vamos ver? Olha, o tipo e-mail, vou botar aqui um e-mail. E o ID também vai ser e-mail. Sensacional. Boa, boa. F5, tá lá. Nome, telefone e e-mail. Legal. Então, nós temos agora um input type aqui, tá sucesso para nós. Pô, mas peraí, eu preciso de um botão salvar aqui desse formulário. Vou fazer aqui um class group. Só para poder manter o padrão. Dentro aqui, eu vou colocar um input type button. A gente não tem usado muito assim o input type button. Nós temos alguns tipos de botão. Aqui eu vou botar salvar e vou botar o ID dele salvar também. Muito bem. O input type button, ele é só um botão. Opa, eu preciso, no button eu sou obrigado a colocar o value importante, que é o que aparece para o usuário, né? Show. Salvei, atualizei. Quando eu clico nele, ó, nada acontece. Nada acontece. Por quê? Porque eu preciso dar um comportamento para ele, o que ele vai fazer através de JavaScript. Show. Mas existe um outro botão, que é o botão do tipo Submit. Esse botão, ele envia o formulário. Envia para onde? Para onde estiver definido aqui no Action. Se eu não coloquei nada, ele vai enviar para a própria página index.html, que é inútil, porque o index.html não consegue pegar os dados que foram enviados no formulário. A gente não aprendeu isso ainda, a gente ainda vai aprender. Eu vou clicar nesse botão que é o primeiro, que é o Input Type Button. Nada aconteceu. Vou digitar aqui, ó. Nada aconteceu. Beleza. Vou digitar aqui agora. Deixa eu botar aqui, ó. Cliquei em salvar. Quando eu clico em salvar, observe, ele fez o envio do formulário. Ele limpou o formulário de novo porque a página recarregou. Muito bem, então desse jeito, nós temos aqui os dois tipos de botão. Mas a gente acaba utilizando um outro cara, que é o button. Por quê? Porque a gente consegue escrever o salvar aqui dentro dele, por exemplo. Ó. Button, posso botar um name nele? Posso, salvar. Posso botar um ID nele? Posso. Vou botar salvar também. Mas você fala, nossa, Leandro, agora tem um problema. Você está com o mesmo ID nos 3 elementos? De fato, eu vou ficar só com um deles, né? A gente hoje dificilmente vai fazer um envio de formulário com o input type submit. A gente acaba utilizando um botão mesmo, né? Que é o salvar. A vantagem de ter um tipo submit é que a gente pode dar um enter aqui na tela, né? Tipo assim, em alguma caixa de texto, eu dou um enter e ele vai fazer o submit desse formulário. Ele vai enviar esse formulário aí. Muito bem. Show, botei o e-mail aqui. Preenchendo só de graça, né? Ah, tem que ser um e-mail? Não, de qualquer jeito que vai funcionar. Cliquei no button. Então, o button para nós fez o envio desse formulário. Beleza, esse cara é um cara que a gente tem utilizado. A gente também pode colocar aqui nele o type. Qual vai ser o tipo dele? É um menu? É um botão de reset? É um botão de submit? Que é o padrão? É um botão do tipo botão? Né? Então, são essas coisas que a gente pode utilizar aqui para falar que o button ele é um botão que vai enviar esse formulário. Maravilhoso. Então, vou aqui, vou atualizar de novo. Estamos agora, quando eu já fiz o envio do formulário, eu clico para enviar, para fazer o F5 da página, ele fala, você quer reenviar o formulário que você enviou? Eu vou cancelar. Se eu dou Enter, olha o que vai acontecer agora. Eu vou clicar para enviar.
Olha só, ele recarregou o estado inicial da página. Então, quando eu envio o formulário, vou mostrar de novo, se eu não deve ter pegado ainda o rolê. Quando eu envio o formulário, aqui eu estou com o botão do tipo button, ele não está fazendo o envio, né? Muito bem, vou botar aqui o tipo submit para ver se ele faz o envio. Salvei, beleza. Muito bem, aqui ele quer que seja um e-mail, né? Validação do próprio navegador, horrorosa. Beleza, salvei. Quando eu cliquei, você quer enviar o formulário? Não, não quero reenviar. Se eu dou Enter, agora eu clico, ele não pede mais para reenviar. Ou seja, quando eu dou um Enter, eu recarrego aquela URL, então ele não entende que eu enviei o formulário. Beleza. Vamos aprender alguns outros campos aqui. Muito bem, então vou pegar aqui esse cara, vou criar um class grupo. E agora eu quero colocar aqui, por exemplo, a cidade ou o estado que o cara mora. Muito bem, está aqui o label estado. E como é que eu faço? Qual input que é? Bem, não é um input, é um select, é uma lista de seleção. Eu vou dar um nome para essa lista, estado, vou colocar um ID, estado, vou também, beleza? Mas aqui dentro, como que eu faço para colocar as opções? Nós vamos colocar as opções para o usuário. E as opções sempre vão ser nesse formato aqui, ó. Option, value e aqui o texto. Então, por exemplo, quero colocar o primeiro estado lá que é Acre. Então, vou escrever aqui Acre, que vai aparecer para o usuário. Mas lá no banco de dados, quando eu quiser salvar esses dados, eu vou salvar com uma sigla do estado. Então, aqui no valor, eu posso colocar o que realmente vai ser salvo no sistema e aqui o que aparece para o usuário. Então, nós vamos ter o Acre, Alagoas. Se eu não esqueci de ninguém. Entre esses dois. E assim vai. Beleza, salvei. Olha o que vai acontecer na página agora. Nós temos aqui o estado Acre e Alagoas. Muito bem, nós temos então a lista de seleção, que é uma outra opção. Isso serve para muitas coisas, sexo, gênero, profissão, um monte de coisa, né, cara? A gente tem que aprender a manipular esses caras todos aí. Muito bem, então nós vamos pegar aqui e vou fazer agora um outro cara. Você fala assim, tá, mas eu quero que a pessoa selecione entre duas opções só, entre três opções, sim ou não. Então, como é que eu faço isso? Vou colocar aqui um label. Você concorda? Você concorda com o quê? Com, sei lá, qualquer coisa, com tudo, com a vida. Você concorda? E aí eu quero colocar sim ou não. Sim ou não num select, horroroso. Por quê? Porque eu tenho duas opções, né, mano? Aí eu tenho que dar um clique para depois dar mais um clique. Se a gente faz, então, o uso de um radio button, a gente que aquela bolinha é muito melhor. Então, nós vamos dizer assim, ó. Eu vou criar aqui um input do tipo rádio, beleza. Vou dar um name para ele, que eu vou chamar aqui de concorda. Vou dar um ID para esse cara, que eu vou chamar de concorda também. E beleza. Só que o value ele não tem. Então, eu preciso colocar aqui na frente, sim. Né? O value dele, deixa eu botar aqui. O value dele não é o que vai aparecer para o usuário. O value dele é o que eu vou salvar no banco de dados. Por exemplo, é um S de sim ou um Y de yes lá. Beleza. Muito bem, aqui é o que eu salvo no banco de dados quando a gente for salvar. E aqui é o que aparece para o usuário. Então, vou fazer aqui, vou atualizar. Você concorda? Sim. Show de bola. Legal. E como é que eu boto o não? Vou copiar e colar. Não. Vou colocar aqui sem til e aqui com o til. Muito bem. Legal. Só que você tem que entender uma coisa importante. Ó, cliquei em não, cliquei em sim. Beleza, está funcionando como um radio button. Uma coisa que você precisa entender é assim, ó. Teste. O name dele está diferente. Certo? Certo. Salvei, F5. Sim? Não. Cara, se o name do rádio for diferente, eles vão ser considerados diferentes. Então, o name precisa ser igual. O ID pode ser igual? Não. O ID tem que ser o concorda 1, esse que é o concorda 2. Beleza? Aí a gente tem uma estrutura agora correta. Sempre lembrando, o name tem que ser igual para eles se referirem à mesma coisa e você conseguir esse comportamento. Ou seleciona um ou seleciona o outro. Maravilhoso!
Mas nós temos ainda um outro tipo de caixa, que é a caixa de... Vou botar aqui o label. Vou colocar aqui preferências. Quais são suas preferências? Eu vou colocar aqui um input type checkbox. E o name dele vai ser preferências, pode ser. O ID, esse cara vai ser o preferência 1. O value dele vai ser tipo futebol. E o que vai aparecer para o usuário vai ser futebol. Olha que maravilhoso. Sensacional. Ó. Salvei, F5, top. Eu consigo marcar essa caixa e desmarcar. Excelente. Muito bom. Aí eu vou fazer agora um outro. Futebol, novela, séries. Esses bagulho, né? Quem tem tempo de assistir série? Quem tem? Quem tem? Eu não. Quem? A série que eu assisti foi Chaves. Não, todo mundo deu Chris também. Série. Muito bem. Então eu tenho aqui o valor que eu vou armazenar no banco de dados quando eu enviar e aqui o texto, que é o que aparece para o usuário. O ID eu vou colocar um diferente para cada um e o name também vai ser igual, para que quando eu faça o envio dessa informação, eu consiga pegar todos os selecionados lá no final. Então, lá no back-end, na API que nós vamos fazer, por exemplo. Então, beleza, aqui ele é um checkbox, então eu consigo selecionar todo mundo. Ah, e se o name estiver diferente? Eu vou botar aqui o name teste. O comportamento é igual? É igual porque é um checkbox, né? Então, você consegue marcar e desmarcar. Só que eles não, na hora que você enviar o formulário, eles não vão ser reconhecidos como a mesma coisa. Eles são reconhecidos como coisas diferentes. Então, nós vamos colocar o mesmo name, tanto no radio button quanto no checkbox, senão não vai funcionar. Não vai ser reconhecido como uma coisa só. Beleza, como é que eu marco esse cara? Eu posso falar checked ou checked igual a checked. Checked igual a checked. Ou que é a forma mais correta, porque todo atributo deveria ter um valor. Então, eu estou dizendo aqui que a preferência futebol, por exemplo, já vai vir marcada. Ah, eu quero falar que o não aqui veio marcado para eu forçar o usuário a selecionar o sim. Legal, cara. Então, vou pegar esse cara aqui. Top. O não está selecionado, então o usuário, você concorda? Sim. Eu deixo como não, padrão aqui, beleza. Só para garantir que esse cara vai ser realmente preenchido, excelente. Então nós temos aqui os principais elementos até agora. Nós vamos entender uma coisa. Eu quero, por exemplo, desabilitar a caixa de e-mail. Eu vou botar um disable igual a disable, ou disable igual a true, por exemplo, também vai funcionar. Disable igual a qualquer coisa vai funcionar. Então observe que agora o e-mail ele está desabilitado, ó. Ou seja, o que nós temos até agora? Nós temos o select, nós temos o input radio button, nós temos o input checkbox, nós temos o input type text, tel, e-mail e todos os outros tipos que nós temos. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma data de nascimento. Então, vou botar aqui, ó, div class grupo, label data de nascimento. E aqui nós vamos botar um input type igual a date. Aí nós temos alguns probleminhas que vão surgir aí. Vou chamar de data nascimento. Geralmente, quando eu coloco um atributo com mais de uma palavra, a gente vai usar traço e não letra maiúscula, minúscula no HTML. A gente faz isso, né? Vou botar aqui data de nascimento. Show de bola. Quando eu dou um F5 aqui, quando eu clico, ele já me manda um calendáriozinho, ó, top. Em muitos sites, o que a gente vai fazer, na verdade, em muitos sistemas, quando a gente desenvolve, é criar o próprio calendário. Existem vários caras customizados, né? A gente não vai acabar usando o calendário padrão do browser, porque às vezes o idioma dele não está no formato que a gente quer. Então, a gente quer colocar o idioma igual do sistema e não o idioma do browser do cara, porque às vezes o browser está em inglês, então tem um monte de coisa assim que a gente vai acabar fazendo. Mas, de início, para HTML, olha que maravilhoso você ter um calendário, cara, só top demais, top das galáxias. Muito bem, com outro input type, deixa eu ver se eu lembro de um outro input type bom aqui para nós vermos. Opa, esqueci de um input type importante. Quero fazer upload de arquivo. Preciso explicar um negócio muito importante para você,
que é o seguinte, ó, anexo. Vou botar aqui anexo. O input type para anexo é input type file. Eu vou botar aqui arquivo. O ID eu vou botar aqui arquivo. Beleza, maravilhoso. Nós podemos colocar aqui o que ele vai aceitar. Por exemplo, ele vai aceitar só, espero que seja desse jeito, image/jpeg. Vamos ver se vai funcionar esse cara. Salvei, cliquei aqui para escolher o arquivo. Aqui ele colocou em arquivos personalizados, JPEG, JPG, JFIF, que são todos da família do JPEG. Então eu consigo dizer o que eu quero selecionar nesse cara. Eu quero só PDF. Então eu posso botar file/PDF, alguma coisa assim. Não, deixa eu ver, deixa eu explicar para você direito isso. MIME-type, é o MIME-type que a gente fala. PDF, qual que é o MIME-type do PDF? Cara, vamos ver, application/PDF, tá aqui, ó. Application/PDF. Vocês têm uns MIME-types de tudo, cara, ó. Você entrar nesse cara aqui, você vai descobrir tudo quanto é coisa. Vamos pegar aqui Excel, por exemplo. HTML é text HTML, se eu quiser Excel. Excel é application, esse bagulho aqui, que é a versão antiga do Excel. A versão mais nova já é esse cara aqui, né? Desde a versão 2007, né? Mais nova, 2007. Top é esse cara aqui. Então nós temos um meme type para cada coisa aí. Nós podemos colocar vírgula ali e colocar outros tipos também. Então isso também vai funcionar. Beleza, então esse cara ele é importante, por quê? Porque nós vamos fazer upload em vários momentos. Enviar foto, enviar arquivos, então nós vamos precisar fazer isso, né? Seja em aplicativo ou seja em web. Só que nós temos que colocar dentro do formulário um tipo específico quando a gente vai enviar arquivo. A gente tem que falar que ele vai ser multipart/form-data. Ah, você fala, por quê? Cara, porque definido que é assim na HTML. Então, se eu vou enviar um formulário, eu quero enviar o arquivo e não o nome do arquivo só. Eu quero enviar o arquivo, fazer o upload do arquivo. Esse formulário precisa ter um enctype. Se ele não tiver um enctype, você não vai conseguir fazer o upload desse cara. Então, isso é importante, enctype multipart form data, porque senão você não faz o upload, né? Então, isso aí é algo essencial quando se trabalha com arquivos. Muito bem, show de bola. Vou botar aqui mais um cara que eu não sei qual é, porque eu preciso lembrar de todos os types que nós temos aqui. Ver se eu deixei de passar por algum que seja importante. Já vi um que tem ali que é importante. Muito bem, excelente. Tem um cara aqui que é importante, o resto são apenas tipos, né, que vão nos ajudar a preencher teclado, essas coisas. Mês, por exemplo, aqui você quer fazer um checkout de pagamento no site. Legal, então você deveria usar para o campo mês o tipo month. Show de bola. Então nós temos esse cara. Nós temos dois campos que importantes. O primeiro deles é o input type password. Ué, senha, né, cara? Senha é senha, né, mano? Então, senha é senha. E você vê que o input type password, ele tem um comportamento diferente. Observe, salvei. Vou dar um F5 aqui. Opa! Ele vai esconder o que eu digitei. Por quê? Porque dessa forma eu tenho um campo de senha. Então, isso aqui já é uma característica própria do tipo password. Mas nós temos um outro cara aqui importante, que eu não preciso fazer um class grupo para ele ir fazer, mas não precisa. Geralmente a gente vai colocar esse cara no final, que é o input type hidden. Esse cara, ele é um tipo oculto. E para que serve? Eu vou enviar através dele alguma informação. Vou dar um nome para ele aqui do mesmo jeito, vou chamá-lo de token. Por exemplo, eu quero enviar uma informação oculta do usuário. E aqui eu tenho um token gigantesco aqui, sem espaço, né, cara? Beleza, eu quero enviar essa informação, que é uma informação de segurança. O usuário não vê isso, mas isso é uma segurança que eu estou colocando nesse formulário, porque eu tenho uma lógica por trás disso, a gente vai aprender a fazer isso também para frente. Então, tipo, eu quero enviar esse dado. Observe, não mudou nada no formulário, ó, F5 que já não mudou nada do usuário. Mas esse cara, ele existe, ele está sendo enviado junto com o formulário. Então, esses são os elementos essenciais para nós sermos felizes com formulários. Bem, nós aprendemos até agora os elementos do HTML, mas e formatar essa desgraça? Como é que faz? Então vamos lá, vamos lá no nosso CSS. Muito bem. Como a nossa estrutura tem o class grupo, vai ficar top. A gente pode fazer tudo com o class grupo. Então, ponto grupo.
Excelente. O que eu posso fazer com esse cara? Eu posso dizer que ele vai ser um display flex. E eu vou falar que o flex direction dele vai ser row. Eu quero os filhos um ao lado do outro. Vamos ver se isso já mudou alguma coisa para nós. Vou salvar nada. Por quê? Primeiro porque eu não trouxe esse arquivo CSS para dentro. Porque eu preciso trazer aqui através da tag link. A gente já sabe que a gente precisa da pasta CSS, style CSS. E o tipo hell style shit. Muito bem. Maravilhoso. Oh, legal, cara. Ele fez um display flex, mas não fez muita coisa, né? Fez um flex direction, mas nada. Ótimo. O que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que o filho do grupo, ele precisa se comportar de um jeito flex. Então, eu vou falar que o label, todos os label, as tags label, vão ter um comportamento flex 1. E também vou dizer que todos os input, select, também vão ter um comportamento do tipo flex 1. Vamos ver se isso vai dar certo? Posso fazer isso com o button também. Demorou. Então, eu vou falar que o input, select e o button vão ser flex 1. Acho que isso vai ficar bem feio. Mas bora lá. Cara, maravilhoso. Nossa, ficou ótimo isso aqui, hein? Ficou lindo demais, cara. Que isso? Olha, eu vou pegar aqui o grupo agora, vou dar uma margem embaixo, margem button, já que eu tenho uma classe grupo, então todos os caras vão ter uma margem embaixo. Vou botar uma margem de 15 px aqui. Muito bem, então nós temos... que isso, cara, aí ficou legal. Aí ficou legal demais. Muito bem, só que esse cara está muito grande, né? Esse label está muito grande, eu acho. Então, eu acho que eu vou reduzi-lo. Vou falar que o max, a largura máxima dele vai ser de 150 px. Vamos ver? Olha, ficou alinhadinho, bonitinho, né, cara? Agora, isso aqui ficou horroroso, né? Isso aqui ficou horroroso, cara. Então, o flex 1 não vai valer para esses caras todos. O flex 1 vai valer para o input, para o select, para o button, mas não vai valer para os outros caras, né? Que são o checkbox e o radio button. Eu acho que nada a ver, né? Nada a ver. Então, o que nós podemos fazer aqui? Eu vou dizer o seguinte, ó. O input que tem o type igual a checkbox. Muito bem. Esse cara eu quero formatar de um jeito diferente. Eu vou falar que o flex dele, então eu vou falar flex, vou deixar o flex alto para ver se ele vai voltar ao comportamento. Não voltou, vagabundo. Então vou botar aqui a largura dele de 100 px, 50 px. Salvei. Tem que colocar máxima largura, porque eu já taquei flex 1 ali em cima para ele, né? Máxima largura dele. Vamos ver se eu pego agora. Aí, legal. Pô, bonitinho, né, cara? A largura máxima dele ficou com 50 px, ficou um negocinho fofinho ali. Muito bem, maravilhoso. Legal. Só que eu quero fazer isso por rádio também. Então, vou botar vírgula. Então, no CSS, a gente está aprendendo um seletor diferente aí. A gente já até viu numa outra aula esse cara. Eu quero falar que os tipos radio button também vão obedecer esse comportamento. Então, cara, bonitinho, né, cara? Ficou fofinho. Legal. Muito bom. Não, muito bom não tá. Primeiro que a fonte tá horrorosa nesse negócio. Eu vou tacar um bar aqui e vou meter um fonte family aqui, Arial Helvética. Você tá ligado que é o que a gente usa aí, né? F5. Melhorou, cara. Eu quero fazer uma borda arredondada nesses caras, nesses inputs aqui, mano. Para fazer uma borda arredondada neles, cara, eu vou pegar só os inputs agora, ó. E vou falar que esses caras, primeiro eles vão ter um espaço do texto, ó. Tá muito colado o texto. Eu vou tacar um padding 10 aqui neles. Observe o que vai acontecer. Salvei, F5. Cara, ficou um negócio mais legalzinho agora. Já tem uma carinha melhorzinha, né? Ele fez até o padding aqui nesse cara, né? Só que o que aconteceu? O label, ele desalinhou. Observe que o label agora está para cima. Então, lá no label, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que falar que esse cara, ele vai ter um comportamento. Vou falar, na verdade, no grupo. Vou falar que é Justify Content Center. Eu sempre confundo Justify Content Center
com o Align Items Center, que parece que eu confundi mesmo, porque não funcionou. Então, Align Items Center. Muito bem. O Align Items Center agora colocou no centro vertical os filhos, ou seja, tanto o text, o tel, esses caras, esses inputs aqui, quanto o próprio label, agora eles estão alinhados verticalmente em relação ao pai. Isso ficou legalzinho, cara. Ficou legalzinho até. Ficou, tá interessante. Mas eu quero que esse cara também tenha um padding, ó. Esse aqui é o select. Então, eu vou falar que o select também vai obedecer ali, ó. Select. Muito bem. Pô, legal. Já ficou mais daorinha, né? Ficou mais daorinha. Muito bom. O que eu quero fazer então, cara? Eu quero arredondar esses caras, né? Então, para arredondar, eu vou falar que o border radius deles vai ser de 10 pixels, por exemplo. Vou dar um F5 aqui. Oh! Só que eles ficam com essa borda meio 3D, né? Horrorosa, né, cara? Então, eu vou falar que a borda deles vai ser de 1 pixel. Vai ser uma borda sólida. A gente pode colocar, por exemplo, pontilhada. Não vou fazer o pontilhado, você vai gostar. E vai ser preta. Muito bem. A borda pontilhada, né, cara? Nesse cara, perdão, é tracejada. Falei pontilhada, pontilhada é dotted. Dot é ponto, né? Então agora, olha, ficou muito ridículo. Meu Deus. Ninguém merece aqui. Agora sim, mano, ó. Cê é loiro, hein? Ficou legal, né, cara? O anexo aqui, o input ficou horroroso. Não, ele pode ser desse jeito. A gente vai aprender a fazer mais pra frente com JavaScript uma interação diferente para esse cara. Eu quero fazer um ícone só, tal, né? Então a gente pode dar uma estilizada nele. O botão que tá horroroso também, né? Primeiro que tá gigantesco, né? Então vou pegar esse button aqui, vou falar que o button é no máximo, a largura dele máxima, ele tá flex 1 aqui em cima, ó. Só que eu posso pegar aqui e acrescentar uma formatação nele, além daquele flex 1 que ele está lá em cima. Vou falar que a largura máxima dele vai ser de 200 pixels. Muito bem. Só que ele não está no centro. Por que ele não está no centro? Porque eu preciso falar que esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer com a line self center, já que ele é flex, né, cara? Ficou maravilhoso, ficou péssimo. Como é que tá o HTML do button mesmo, cara? Ah, o button salvar. Excelente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que esse cara aqui, eu vou criar um grupo diferente para ele, cara. Porque se eu formatar todos os grupos, isso vai dar rolo. Eu vou chamar aqui de container salvar. Então, o nosso container salvar, ele tem um ID, né? Eu vou pegar a mesma formatação que eu fiz no grupo lá, posso falar display flex, não sei o que lá, tal, mas vou tacar aqui nesse cara, agora eu vou acertar. Deixa eu ver que eu vou acertar. Justify Content Center, vou falar que é display flex, esse cara. O button agora, ele não está mais com o flex 1. Justify Content Center, eu peguei o container e falei, olha, centraliza o botão. Você fala, não, eu quero que ele fique grandão mesmo. Ah, daí você faz só do jeito que você quiser aí. Esse cara também, eu vou botar um padding nele, já que todos estão com 15, eu vou botar 15 também. 15 ou 10? 10, né? 10 aqui em cima, ó, padding 10. Beleza. Ó, ficou legalzinho. Né? Mas vou aumentar um pouco a fonte dele. Vou colocar aqui um EM, que é uma medida relativa. Ó, ficou legalzinho, né, cara? Você pode colocar, por exemplo, isso aqui é uma forma de a gente fazer fonte com responsividade, né, cara? Então, 0.9 EM. Então, 1 EM para nós vai ser uma medida relativa em relação àquilo que o browser já coloca por padrão. Então, vou clicar aqui, pô, só que ele não está com borda arredondada. Então, vou fazer um border radius nele aqui também de 10 px. Top. Legal, ficou feião, né? Vou botar um fundo azul nele aqui, bonito. 069. Top. A cor dele eu vou ter que falar agora que é a cor branca. FFF. Legal. A borda eu não gostei, ela está meio 3D. Então eu vou fazer borda 1px sólida azul, já que o fundo é azul. Eu quero meio que sumir com essa borda. Eu poderia falar 0 também. Ó.
Só que ele não está parecendo um botão. Eu passo o mouse e não parece um botão, né? Então eu tenho que falar que o cursor dele é pointer. Agora fica parecendo um ponteiro de mãozinha. Nossa, cara. Que orgulho desse formulário, né? Daí você fala assim, não, eu não quero um ao lado do outro. Eu quero um embaixo do outro. Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui o Flex Direction de row para column e ver o que acontece. Misericórdia, né, cara? Misericórdia. Quem botou a Line Item Center? Vamos tirar esse Line Item Center aqui, porque daí ficou... Ó! Legal, hein, cara? Porém, aqui o rádio e o checkbox não ficaram legais, não, né? Eu acho que a gente devia fazer um outro cara para esse que é um grupo opções, né? Alguma coisa assim. Esse grupo opções poderia ter um comportamento diferente, né? Vou criar uma classe que grupo opções, porque não tá legal, né, cara? Então vamos fazer uma classe diferente para esses caras. Nós temos o grupo e temos o grupo opções, que é para os rádios, check, né, e tudo mais. Então eu vou falar que esse cara é display flex. Só que eles precisam ser realmente um flex direction row. Vou botar um margin button nele também. Maravilhoso, cara, ó, sensacional. Agora aparece até um formulário. Bem, nós vimos aqui todos os elementos importantes de formulário e agora a gente tem que começar a se divertir. A gente vai ver como formatar um formulário de duas formas diferentes, ou um embaixo do outro, ou um ao lado do outro, e a gente consegue fazer agora o uso disso no nosso site. Bora!